Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, curta o nosso vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber as próximas notificações. E se você já é inscrito no nosso canal, pode compartilhar o nosso vídeo, pode curtir, pode ativar o sininho. E o nosso muito obrigado, é um prazer ter você aqui conosco. Em nosso vídeo de hoje vamos falar sobre o DB Grid e o ajuste automático de acordo com o formulário. Vamos lá então? Então pessoal, vamos ver aí como é que eu faço o ajuste automático aí do DB Grid no Delphi. Vou mostrar para vocês na prática como que está funcionando aqui o meu DB Grid. Vou teclar F11 aqui para pesquisar o produto e veja, aqui está o DB Grid preenchendo toda a área do meu formulário. Se eu clicar no botão restaurar, ele restaura junto com o formulário. Se eu clicar em maximizar, ele volta novamente ao tamanho do formulário proporcional, certo? Então, se eu restauro, ele se ajusta ao formulário e se eu maximizar, ele volta a se ajustar novamente. Agora eu vou mostrar aqui no código como foi que eu fiz isso. Eu fiz o seguinte: primeiro, eu criei uma variável vStatForm do tipo string, certo? E aí, vou dar um F11 aqui. Aqui no formulário, ó, no onCreate dele, eu alimento essa variável com a informação criando, ou seja, o formulário está sendo criado no onCreate. E eu tenho aqui mais duas variáveis locais, uma vTan_form padrão e uma vTan_form atual, que é o tamanho do tipo inteiro, ok? E aí eu faço o seguinte, ó, tamanho do form, certo? Eu coloco 0 e o form padrão eu coloco 1024. E aqui eu pego o tamanho do form atual, ó, screen widget, que é o que está sendo exibido. Eu pego o tamanho dele aqui, ó, certo? Se o form atual for maior do que o formulário padrão, aí eu alimento aqui essa informação, ó, tamanho do form ajustar. Aí eu pego a diferença entre o tamanho atual e o formulário padrão para eu poder fazer os ajustes. Se o tamanho do form atual for maior do que 1024, eu faço isso daqui no meu DB Grid, ó. Na segunda coluna, eu coloco mais um valor de 150 ao widget dela. Na terceira coluna, eu coloco mais 100. E na quarta coluna, coloco mais 100 também. O grid é contado assim, pessoal. A primeira coluna aqui é 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Por isso que eu comecei do 2, ó, que é exatamente a descrição do produto, o complemento e a observação. Então, o 2 é a descrição, o 3 é o complemento e o 4 é a observação. Se não for maior do que 1024, ele recebe o tamanho padrão, que é o que eu fiz aqui na tela, ó. Então eu peguei qual é o tamanho padrão? Aí eu clico duas vezes no grid aqui, ó. Nome do produto, eu seleciono aqui, dou um F11, clico aqui na propriedade widget, aí eu pego aqui, o tamanho padrão dele é 272. A referência, qual é o tamanho padrão dela? Aí eu digito W aqui, ó, 112. A observação, qual é o tamanho padrão? 105. Então vocês podem fazer dessa forma, certo? Igual tá aqui, ó, tamanho padrão, certo? Se for maior, eu ajusto o formulário. Se não for maior, o formulário atual, então é o tamanho padrão que vai ser exibido. Mas e quando eu maximizo e restauro, como é que ele faz? Já que este procedimento está no onCreate. Aí eu fiz o seguinte, aqui no F11, ó, do formulário, no onRaiz, no evento onRaiz, clico aqui, ó, e se o vForm dela, se for vazio, certo? Porque ao dar um onShow aqui, ó, ao dar um onShow no formulário aqui, certo? Eu tenho um timezinho aqui, ó, que é o setFocus, que eu chamo de setFocus, ó, que é esse timezinho aqui, ó. Ele é habilitado, certo? Dou um true nele, ó. O que que ele faz? Vou clicar nele lá, ó. Quando ele é habilitado, ele dá um false primeiro para desabilitar, vai posicionar o setFocus, que eu quero a posição do cursor aqui dentro, ó, e depois ele limpa a variável statForm, ok? Com a variável limpo, o evento aqui do formulário, ó, onRaiz, aqui, ó, onRaiz. Então, se a variável está limpa, certo? Eu tenho aqui mais duas variáveis locais, ó. Então, se ela está limpa, aí ele vai entrar aqui, ó. Ele vai verificar se o form está maximizado, certo? O pesquisa produto. Se ele tiver maximizado, certo? Aí ele vai zerar a variável ajustar form,
vai pegar o tamanho aqui padrão nosso, que é 1024, e vai pegar qual é o tamanho do form que está sendo aberto ali, ó. E aí ele vai verificar se o tamanho do form atual for maior do que o formulário padrão, então alimentar a variável ajustar form, com a diferença entre o tamanho atual e o tamanho padrão. Se a diferença for maior do que zero, então ajustar o grid desta forma aqui, ó. Coluna 2, coluna 3 e coluna 4. A 2 vai receber ela mesma mais 150. A 3 vai receber ela mesma mais 100. E a 4 vai receber ela mesma mais 100. Certo? Isso se o formulário estiver maximizado. Se ele não tiver maximizado, se ele tiver restaurado, então ele vai cair aqui, ó. Se não, ele vai cair aqui, ó. Se ele tiver restaurado, aí eu zero a variável ajustar form, certo? Eu alimento a variável aqui v tamanho padrão para 1024 e também a variável tamanho atual para 1024. Eu coloco as duas do mesmo tamanho, certo? Se a variável aqui, tamanho atual, for menor que ou igual ao tamanho padrão, ele vai preencher o grid lá somente com o próprio tamanho que já existe, como ele foi feito aqui no formulário, ou seja, aqui no código do Delphi, entendeu? Ele vai pegar o próprio tamanho dele, ele vai dizer que o int 2 vai ser 272, que o int 3 vai ser 112 e que o int 4 vai ser 105, conforme os tamanhos que eu já mostrei para vocês. É esse evento que faz essa função aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, ok? Ele se ajusta e quando eu maximizo, ele volta a se ajustar novamente. É o onRize, certo? O primeiro lá, o onCreate, é aqui, ó, na hora que você cria o formulário, certo? Ele cria no padrão. Agora, quando você usa restaurar aqui, ó, e maximizar, já é o onRize que faz isso, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Se já se inscreveu, muito obrigado. Clique no sininho para receber as próximas notificações. Dê aquele like para nos ajudar. Compartilhe o nosso vídeo. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.